Glória a Deus, aleluias. Aquele que tem a sua Bíblia, abra comigo, no livro de 1 Coríntios. 1 Coríntios, aleluias. 1 Coríntios 10, versículo 11. Diz assim: estas coisas acontecerá com eles, para servir de exemplo, e foram escritas como advertência para nós, para que quem o fim dos tempos tem chegado, ou em outras palavras, para avisar que os fins dos tempos é chegado. Verso 12. Porque isso, aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. Em outras palavras, aquele que está de pé, cuide para que não caia. Não sobrevenho a vocês nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá o livramento, para que vocês possam suportar. Em outras palavras, Deus vai providenciar o livramento, aleluia, e vai nos dar o escape na hora da tentação. Amém? Curva seu coração e feche os seus olhos, curva a sua cabeça nesse momento e seu coração em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus lhe pedimos da tua graça, da tua revelação, da tua palavra. Vem nos guiando e nos instruindo nesse momento. Em nome de Jesus, dependemos de ti, Espírito Santo, que o Senhor abra o nosso entendimento, que essa palavra penetre em nosso coração, em nossa mente, em nosso espírito, que essa palavra possa dar frutos com perfeição, em nome de Jesus. Amém. Pode tomar seus assentos, em nome de Jesus. Aleluias. Glória ao nome de Jesus. Aqui no contexto de 1 Coríntios 10 e 11, Paulo começa falando à igreja em Coríntios. Ele começa dizendo, olha, todas as coisas, no contexto de Coríntios 10, Paulo ele começa falando sobre o povo hebreu, o povo israelita, que o povo israelita viu os milagres de Deus, viu a mão poderosa do Senhor, mas mesmo assim eram rebeldes, mesmo assim, aleluias, não seguiu os princípios de Deus. E Paulo, ele diz, essas coisas foram deixadas para que vocês possam ver que o fim está próximo. Aleluias, para que vocês se alinhem com Deus. Em outras palavras, aleluias. E no verso 12, ele diz, aquele que está de pé, cuide para que não caia. Aleluias. Porque, amados, se a gente está de pé na presença de Deus, certamente a gente tem que cuidar para não cair da graça de Deus, para não perder a presença de Deus. E o que eu quero falar nessa noite é sobre vigiar, sobre vigilância. Aleluias. Isso eu quero falar nessa noite. E Paulo começa falando assim, aquele que está de pé, cuide para que não caia. E ali, no verso 13, ele já diz, aleluias, a resposta. Mas você diz, eu vou ser tentado. Satanás vem me tentando. Olha só a resposta que ele dá. Não sobrevenho sobre vós tentação, aleluia, senão humana. Aleluia, não sobrevenho sobre vós alguma tentação que vocês não possam resistir. Toda tentação que vem sobre nós a gente pode resistir. Porque toda tentação, aleluia, é pelas nossas próprias concupiscências. Olha só o que diz o livro de Tiago 1:13. Preste bem atenção, amados. Aleluias. Ninguém a ser tentado diga, sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal. E Ele mesmo não tenta ninguém. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, em outras palavras, pela sua própria concupiscência. Quando está e atrai e seduz, em outras palavras, e é seduzido pelas suas próprias concupiscências. Aleluia, não vem sobre nós tentação senão humana. E Deus, Ele vai nos produzir o escape sobre a tentação. Aleluia, glória ao nome de Jesus. Deus, Ele vai nos dar o escape, vai te dar o escape em todas as vezes
que você for tentado, ele vai te produzir o escape. Amém? Aleluias. E toda tentação, amados, que vem sobre nós, ela é humana. E Deus, ele vai nos dar o escape, ele vai nos dar a direção para que a gente possa sair. Aleluias. E não pecar contra Deus. Mateus 26, 41 diz assim: vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Aleluias. Pode dar uma aumentadinha, irmão, no fundo musical. Mateus 26, 41. Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Aleluias. Aqui, Jesus, no contexto, ali, ele fala para os seus discípulos. Jesus tinha ido orar no monte, e ele volta, quando ele volta, os seus discípulos estavam dormindo. Aleluias. E eu já vou para outro texto, onde a Bíblia fala: aquele que dorme, que seja acordado. Aquele que dorme, se acorde. Aqui o dormir, a Bíblia está falando de um dormir espiritual. Aleluias, nisso que eu estou falando. Não dormir espiritualmente, claro, os discípulos no contexto, eles estavam dormindo fisicamente. Mas o que eu quero tratar é você dormir espiritual. Ou seja, você não está ligado com Deus e não está na presença de Deus, porque você não vigiou. E aqui no contexto, Jesus diz primeiro: vigiem e orem. A gente vê no contexto que a vigilância vem acima da oração. Em poucas passagens da Bíblia a gente vai ver, aleluias, categorias, mas a gente vê que primeiro vem vigilância. E o que é vigilância? Você diz: eu tenho problema com bebida, eu tenho problema com cigarro, com vícios, aleluia, com pornografia, em qualquer outra área da sua vida, com novelas, eu começo a assistir novelas, séries, começo a mexer no Facebook e não paro mais. Propriamente isso não é pecado, mas isso te atrapalha. E se você não estiver vigilante, se você não estiver ligado com Deus, você acaba caindo da graça de Deus e acaba perdendo a graça de Deus. Por quê? Foi enrolado. Aleluias, perdeu, deixou, aleluias, a cobiça, aleluias, o embaraço te enrolar, que não é propriamente o pecado, mas isso te afasta de Deus. Amém? Por isso ele diz: vigiem. Por isso a gente tem que estar atento, vigiando e orando, para que, olha só o que ele diz: vigiem e orem, para que não caiam em tentação. Olha só, ele manda a gente vigiar e orar para que a gente caia, para que a gente não caia. Se você vê, amados, num contexto, aleluias, da igreja moderna, dessa era, desse tempo, se você for ver muitos pastores, pregadores, crentes, discípulos de Jesus, verdadeiras pessoas que um dia encontraram a graça de Deus, mas acabaram caindo ao decorrer da caminhada. E por que acabam caindo? Porque a Bíblia diz: aquele que está de pé, cuide para que não caia. Ou seja, acabaram deixando de vigiar e acabaram caindo da graça de Deus. Por quê? Quando você vai cair da graça de Deus, tem vezes que você não cai instantaneamente na hora. Você vai deixando, vai parando, diminuindo o teu ritmo de oração, diminuindo a tua leitura bíblica, diminuindo a tua meditação na palavra. Você não vigia mais, você já assiste coisas que você não assistia. Você já mexe muito tempo nas redes sociais, muito tempo que acabam tomando o tempo da tua oração, tomando o tempo que você ficava na palavra. Ou seja, e aí você acaba esfriando. Por isso que Jesus disse para a igreja de Laodiceia: vocês não são nem frios e nem quentes, vocês são mornos, e estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Porque estão dentro da igreja, aleluia, estão dizendo que são de Deus, mas na verdade são frios, são pessoas mornas, que caíram da graça de Deus. Sabe qual a diferença do joio e do trigo? Aparentemente por fora todos são iguais. Só que quando você vai debulhar na sua mão, quando você debulha o joio, só fica farelo, só fica, aleluias, aquela palha. Só que quando você pega o trigo, você debulha e fica os frutos. A Bíblia diz que a árvore é conhecida pelos seus frutos. Aleluias, um verdadeiro servo de Deus, ele tem que produzir frutos, longanimidade, paz, aleluias, autocontrole. Todas essas coisas, o amor, tudo isso a gente tem que produzir. Só que aparentemente aos olhos humanos, se você olhar, você diz:
Se você olhar para mim, você pode dizer, não, Léo é um homem de Deus. Mas você não sabe, você não sonda o meu coração. Você não me conhece. Aí para você saber que eu sou verdadeiramente um pregador, homem de Deus, você tem que andar comigo. Você tem que ver se eu produzo frutos, aonde a Bíblia diz que é os frutos do Espírito. Que é o amor. Você amar o teu próximo como a ti mesmo. Amar a Deus, o amor ágape de todo o coração. Amar os nossos irmãos, o amor fraternal. Produzir obras, segundo a Bíblia diz. Isso é o evangelho bíblico. Isso é o evangelho de Jesus. Aí você vê se eu sou de Deus ou não. Primeiro, você tem que ver, aleluia, você tem que andar comigo para você ver. Porque aparentemente, se você olhar para mim ou para qualquer outro, você vai dizer, não, os dois são de Deus. Você só vai saber quando você anda com a pessoa. Amém? Por isso é importante, amados, a vigilância. Olha só o que diz na parte B de Mateus 26, 41 ainda. Diz assim, o espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. O espírito nosso, amados, nós somos um ser que tem, aleluias, alma, espírito e o corpo. A gente é um ser tricotômico, se eu não me engano, que eles falam, os estudiosos. E amados, da onde vem o nosso espírito? Veio de Deus, ou seja, a nossa origem, a tua origem, clama para Deus. Todo ser humano pode ser ateu, pode ser filósofo, pode ser budista, pode ser de qualquer religião que inventam por aí. Todo ser humano, aleluias, ele geme querendo Deus. Por quê? Porque o teu espírito, aleluias, ele clama para a tua origem. O teu espírito, ele clama para a origem. Da onde é a nossa origem? A nossa origem vem do Senhor, que criou os céus e a terra. Por isso ele soprou sobre nós o seu espírito. Nós viemos de Deus e para Deus voltaremos, se assim permanecermos firmes até o fim, se permanecermos vigilantes, aleluia, sem cair nas astutas ciladas do diabo. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Porque, amados, a nossa carne é fraca. Aleluias, a gente é enrolado pelas concupiscências desse mundo. Aleluias, o pecado, amados, ele nos enrola. O pecado, aleluias, com os olhos físicos, com os olhos humanos, propriamente bom. Mas se a gente continuar pecando em iniquidade, que é a prática constante do pecado, a gente pode continuar do jeito que a gente quiser. Só aí você pergunta, mas Léo, quando aconteceu o arrebatamento da igreja, quando a trombeta soar, ou quando eu morrer, eu vou poder entrar no céu? Se a gente viver da maneira que a gente quer, quando eu partir dessa terra, eu vou poder entrar no céu? Aí eu te digo, meu amado, se a gente viver da maneira que a gente quer, a gente não entra no céu. Aleluias. Mas continuando, aleluias, glória ao nome de Jesus. Em 1 Pedro 5 e 7 diz assim, lance sobre ele todas as suas ansiedades, porque ele cuida de vocês. Aleluias. Sejam sóbrios e vigilantes. O inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor como leão, que ruge, procurando alguém para devorar. Resistam-lhe firmes na fé, certos de que os irmãos de vocês, espalhados pelo mundo, estão passando pelos mesmos sofrimentos iguais de vocês. Em todo mundo, amados, cada cristão verdadeiro, o diabo, ele só ataca quem está firme com Deus. O diabo, ele só vai atacar aquele que produz frutos. Você só joga uma pedra numa árvore se ela tem fruto. Você só vai pegar um fruto só vai numa árvore se ela produz fruto. Aí você quer pegar o fruto da árvore. E o diabo, quando vê que a gente produz frutos, ele quer jogar pedra. Aleluias, louvado seja o nome de Jesus. Olha só, lance sobre ele todas as suas ansiedades, porque ele cuida de vocês. A tua ansiedade, a tua fraqueza, aleluias, tudo aquilo que te atrapalha de estar na presença de Deus, se você colocar diante dele, ele te dá força. Por isso que Paulo falou, aleluias, enquanto, aleluias, eu estou fraco, é que eu sou forte. Quando eu sou fraco, é que sou forte.
Por quê? O poder de Deus se aperfeiçoa na tua fraqueza. Por quê? Porque daí você não vai estar, aleluia, dependendo do teu braço, dependendo da tua força, para fugir dos vícios, da concupiscência, aleluia, do adultério, de qualquer outro vício e coisa que te impede de estar na presença de Deus. Por isso que você se torna forte, porque você depende dele. Nós dependemos do Senhor Jesus. Por isso Jesus disse em João 15, verso 5, sem mim nada podeis fazer. Aleluia. Por isso que a gente tem que largar tudo diante dele. Aí a gente se torna forte. Por quê? Porque a gente torna dependente de Deus. E quando a gente torna dependente de Deus, aleluia, isso é extraordinário. Isso é tremendo. Porque a gente é dependente de Deus aqui na terra e o nosso espírito vai voltar para Ele, na eternidade estaremos com Ele. Aleluias. Olha só, sejam sóbrios e vigilantes. O inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor ou anda ao redor. Ele está ao redor de nós. Olha só o que diz. Aleluias. De vocês anda ao derredor como leão. Como leão, ele não é o leão, mas ele anda como leão. Que ruge procurando alguém para devorar. O diabo ele está ao nosso redor, procurando quem ele possa devorar. Ou seja, quando você para de vigiar, quando você para de orar, ele está rugindo. Só quando você para de vigiar, para de orar, ele te pega. Sabe o leão, amados? Se você vê, aleluia, se você for pesquisar na tua casa, se você quiser, o leão, ele ruge, sabe para quê? Para dizer que o território é dele. Quando o leão ruge, quando ele está perto da sua presa, ele ruge para dizer, para demarcar que ali é território dele. Por isso que o diabo anda ao nosso derredor rugindo. Porque o que ele quer dizer? Esse território é meu. Aleluia, ele quer te colocar medo e dizer, não, tu não vai conseguir, tu vai cair. Aleluias. Tu não vai conseguir ficar firme na presença de Deus. Ele fica jogando setas. Aleluia, ele fica jogando, aleluia, concupiscências para você cair. Vícios, aleluia, um embaraço nas redes sociais, nas novelas, nos filmes, tentando te afastar da presença de Deus. Porque se você estiver longe da tua origem, você não subsiste. Por isso que um peixe fora da água, ele não vive. Porque a origem do peixe é a água. E a nossa origem é Deus. Fonte de águas vivas fluirão do seu interior. A saciedade, aleluias, que o mundo não pode oferecer, Jesus nos oferece. A água viva que flui em nosso interior, a saciedade, o vazio que temos em nós, só Jesus pode preencher. Só Jesus pode cobrir o vazio que está em nós, preencher o vazio. Aleluias, e nos dá a felicidade plena, a felicidade completa. Aleluias, louvado seja Deus. Sende sóbrios e vigilantes, o inimigo de vocês anda ao derredor, procurando quem possa tragar, procurando quem possa devorar. Aleluias. O inimigo sabe que Jesus nos deu, aleluias, autoridade para combater contra o mal. As portas do inferno não prevalecem contra a igreja de Cristo. Por isso o inimigo tenta causar contendas dentro da igreja. Aleluias, causar inveja, causar brigas. Porque ele sabe, se o rebanho se dividir, se as ovelhas se separarem, ele pode atacar e pegar a ovelha. Por isso que a gente vê muitos pregadores, homens de Deus, caindo. Porque acabaram deixando de vigiar e de orar. E acabaram caindo, sendo enganados pelas suas próprias paixões. Aleluia. Continuando, amados. Colossenses 4:2. Continue a orar, vigiando em oração e ação de graças. Mateus 24:42. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o Senhor de vocês. Olha só o que ele diz, vigiem, porque vocês não sabem em que hora virá o Senhor de vocês. Você não sabe a hora que você vai partir dessa terra. Você não sabe a hora que a trombeta vai soar e a igreja vai subir. Você não sabe a hora que Jesus vai voltar, nem a hora que você vai partir. Por isso a Bíblia diz, vigiem. Aleluia, estejam firmes na presença de Deus. Estejam cheios do Espírito Santo. Aleluia, porque uma pessoa vazia, aleluia, sem Deus, ela recebe milagre, ela recebe cura, ela recebe prosperidade, recebe. Aleluia, mas ela só não pode entrar no céu. Uma pessoa vazia sem Deus não entra no céu. Por isso Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Aleluia, continuando.
Mateus 24, agora o verso 43. Porém, considerem isto: se o pai de família soubesse em que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá a hora em que vocês menos esperam. Ali em Mateus 24 ele estava falando do contexto dos fins dos tempos, onde haveria rumores de guerras, terremotos e etc. E ele disse: vigiem e orem, para que o grande dia do Senhor, o arrebatamento da igreja, não te pegue de surpresa e você fique. Aleluias. Continuando em Lucas 21, já para a gente terminar, só tem mais alguns ali que eu vou ler bem rapidamente. Lucas 21, 34. Tenham cuidado para que não acontecer que o coração de vocês fique sobrecarregado com as concupiscências, da orgia, da embriaguez, das preocupações desse mundo. Aleluias. E para aquele dia não venha sobre vocês rapidamente, ou em outras palavras, para que vocês não deixem o dia do Senhor vir sobre vocês como ladrão. Aleluias. Como uma armadilha, pois sobrevirá a todos os que vivem sobre a face da terra. Aleluias. Portanto, vigiem o tempo todo orando, para que vocês possam escapar de todas essas coisas que têm de acontecer, e para que possam estar em pé na presença do Filho do Homem. Por isso ele diz: vigiem e orem, para que vocês não sejam pegos de surpresa e possam estar diante do autor da existência, aleluia, do Senhor Jesus, aleluia, para que a gente possa estar diante dele, contemplando a sua face e adorando ao Senhor da glória. Apocalipse 16 e 15 diz assim: eis que venho como vem o ladrão, ou eis que venho como ladrão. Bem-aventurado, olha só, aquele que vigia e que guarda suas vestes, para que não ande nu e não se veja sua vergonha. Então o sétimo anjo derramou a sua taça pelo ar, e uma voz forte saiu do santuário do lado do trono, dizendo: está feito. Aleluias. Olha só, bem-aventurado aquele que guarda suas vestes, aleluias, para que não veja a sua nudez. A nudez ali no contexto estava falando de pecado, e as vestes, aleluia, seriam para cobrir a nossa vergonha, que é o pecado, aonde somos lavados e remidos pelo sangue de Cristo. Continuando, Apocalipse 3 e 10, para a gente terminar já, só falta mais esse, mais um. Você guardou a palavra da minha perseverança, por isso também eu o guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Olha só o que ele diz: porque você guardou a minha palavra da minha perseverança, por isso te guardarei da hora da provação, ou da hora da, aleluia, da tribulação que vai vir sobre toda a terra. Aleluia, Jesus nos promete que quando o anticristo, aleluia, quando ele vier nos arrebatar, a trombeta soar, a igreja vai subir e nós seremos livres da grande tribulação que haverá sobre a terra. Olha só o que diz Apocalipse 22, 17. O Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba da graça, aleluia, de graça, a água da vida. Vou ler de novo. O Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Olha só, repare que a Bíblia diz: o Espírito e a noiva dizem: vem. O Espírito, da onde vem o Espírito? O Espírito Santo vem de Deus. E se nós temos o Espírito Santo vai voltar para Deus. Por isso o Espírito Santo diz: vem, Senhor Jesus. E a Bíblia diz: a noiva. Quem é a noiva? A igreja do Senhor Jesus. Todos nós temos que ansiar pela vinda de Deus.
Todos nós temos que ansiar partir para a eternidade com Cristo. Por isso ele diz, o Espírito e a noiva dizem, vem. Aleluia, se você sai da igreja, se você não tem na sua casa um altar perante Deus, e se você não quer estar no céu, você não é filho de Deus. Se você não tem a paixão de ir para o céu, aleluias, amados, glória a Deus, você não serve o Deus verdadeiro, você não serve o Deus de Israel. Porque nós temos que ter a paixão de voltar para a nossa origem. Aleluias, a nossa origem é Deus, e nós temos que voltar para Ele. Você tem que ansiar estar com Cristo na eternidade. Aleluias. Fique de pé, amados, e vamos fazer uma oração. Anseie, aleluias, que Ele está com Cristo, vigie e ore, para que não caia nas ciladas do diabo, nas astutas ciladas de Satanás. Temos que ansiar a volta de Cristo. A noiva, aleluia, o Espírito e a noiva dizem, vem. Feche seus olhos, aleluia, curve seu coração, a sua cabeça, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, lhe pedimos a tua graça e o teu favor, que a sua palavra possa dar frutos com abundância, com perfeição. Nós queremos estar firmes, aleluias, aleluias, que adentremos nas mansões celestiais, para que adentremos no céu. Fixe essa palavra em nosso coração, em nossa alma, em nosso espírito. Em nome de Jesus, isso que lhe pedimos, que a gente saia daqui mudado e transformados, e ansiando, aleluias, ir para a nossa casa, para a nossa morada, que é o plano celestial, aleluias, que é os céus, a nossa casa e a nossa morada. Em nome de Jesus, nos mantém firmes e nos dá força. Em nome de Jesus. Amém.